everybody! Teacher Lucelena na área. E aí, vamos finalizar a resolução da prova de 2018? No vídeo anterior, nós lemos o primeiro parágrafo da prova do Barro de 2018 e resolvemos 2 testes. Neste vídeo, nós vamos terminar com a resolução, iniciando com a leitura do segundo parágrafo, que resolverá a 3 testes. Qual teste resolveremos primeiro? Bom, vamos começar a leitura. Quando a gente chegar a alguma palavra que se refere ao enunciado de um dos testes, a gente para, olha o teste e resolve. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu tenho dado essa dica recorrentemente. Leia o enunciado dos testes primeiro, para quando você for ler o texto, você não ler mais que uma vez. Porque se você precisar ler várias vezes, você vai perder um tempo absurdo de prova. E isso significa perder pontos, porque nessa prova, tempo é ponto. Vamos lá. A handful of American cities have begun to seek help from a new type of analytics software. O parágrafo se inicia nos contando que um punhado, algumas cidades americanas, ou seja, dos Estados Unidos, começaram a buscar ajuda de um novo tipo de programa analítico. Então, software é um programa de computador. Nós usamos muito o termo em inglês, mas existe uma tradução para ele, programa. By crunching diverse, ou como os britânicos diriam, diverse data, collected by government bodies and utilities, the software works out which buildings are most likely to catch fire and should therefore be inspected first. Então essa parte do parágrafo nos diz o seguinte: ao processar os dados diversos, então fazer análise desses dados diversos coletados por órgãos do governo e serviços públicos. Como assim coletados por serviços públicos? Normalmente os governos terceirizam alguns serviços. Por exemplo, coleta de lixo. É contratada uma empresa para fazer isso. E quando essa empresa vai coletar o lixo, eles podem coletar dados, indicar regiões com muito lixo, menos lixo. E estes dados podem servir para alimentar esse programa. O programa works out. O que significa o works out? Ele determina quais edifícios são mais prováveis de pegarem fogo e deveriam, portanto, ser inspecionados primeiro, porque já que não há funcionário para fazer tudo, então a gente tem que priorizar. É disso que o texto está falando. Plenty of factors play a role. Então muitos fatores desempenham um papel. Older wooden buildings, unsurprisingly, pose more risk, as do those close to past fires and leaks of gas or oil. O que esse trecho do parágrafo nos conta? Que os edifícios de madeira ou aqueles mais antigos, mais velhos, sem surpresa, eles apresentam mais risco, assim como aqueles perto de incêndios passados, que muitas vezes um incêndio de um edifício abala a estrutura do outro, e aqueles também onde tem vazamentos de gás e óleo. Eu sei que essa palavra gas pode ser gasolina também, mas eu não acredito que seja o caso aqui. E oil poderia até ser traduzido como petróleo. Mas a gente está falando de cidades, de área residencial, né? Então a probabilidade maior aqui para tradução é gás, aquelas tubulações de gás que vão aquecer, né? Ou óleo. Poverty also pushes up fire risk. Nossa, acabamos de achar o enunciado do teste 3. Especially if lots of children who may be attracted to mischief live nearby. Então, o que esse trechinho está nos dizendo? Que a pobreza também, risco de incêndio. Também o quê? Se nós analisarmos aqui o verbo push, ele é falso cognato, então não é puxar, é o contrário, é empurrar. Up, em direção para cima. Então, quando você empurra para cima, o que você está fazendo? Se você está falando de um risco, você está aumentando o risco. E qual alternativa indica aumentar? Vamos analisar. Alpha, causes, não é falso cognato, então aqui diz que causa, não tem nada a ver. Accumulates também não é falso cognato, acumula. Raises, aumenta, nossa resposta é a Charlie. Blames, culpa.
E mitigate, mitiga, ou seja, a placa diminui a intensidade, ao contrário do que o texto está dizendo. Vamos continuar a leitura. Então, a pobreza também aumenta o risco de incêndio, especialmente se muitas crianças que têm sido atraídas por travessuras morarem por perto. More telling are unpaid taxes, foreclosure proceedings and recorded complaints of mold, rats, crumbling plaster, accumulating rubbish, and domestic fights, all of which hint at property neglect. Então vamos ver o que esse trecho nos diz. Mais revelador são os impostos, então cuidado com a palavra tax, que é um falso cognato, não é taxa, é imposto e são coisas diferentes. Então impostos não pagos, procedimentos de execução de hipoteca, reclamações registradas de mofo, ratos, e reboco ou estuque esfarelado, lixo acumulado e lutas domésticas, todos os quais sugerem negligência na propriedade. Só uma curiosidade aqui, gente. Quando vocês viram a palavra rat, você fala, por que não colocaram mouse? Mouse, a tradução correta é camundongo, que é aquele ratinho bonitinho que é muito utilizado para testes de laboratório. Rat é aquela ratazana grandona de rua. Os rats não são aqueles ratinhos bonitinhos que ficam sofrendo nos laboratórios. A building's fire risk also increases the further... Opa! Olha aqui o próximo teste. Ele quer saber a palavra it, ou seja, o pronome it que está aqui. A que se refere? Então vamos lá. A building's fire risk also increases the further it is from its owner's residence. Então o risco de incêndio de um edifício, ele também aumenta. Quanto mais longe quem? O edifício estiver da residência do seu dono. Aí você vai falar, gente, mas o que tem a ver? Tudo a ver. Se você é o dono de um prédio, o prédio que você comprou fica em outra cidade, para você dar uma fiscalizada, saber se o prédio está sendo bem cuidado, você tem que viajar. Você não vai viajar toda semana, isso leva tempo. Se o prédio fica no mesmo bloco que você mora, você pode até fiscalizar todos os dias. Então, quanto mais longe o edifício é da casa do dono, menos ele vai lá olhar para ver o que está acontecendo. E aí mais risco do prédio não estar sendo cuidado adequadamente e acontecer um incêndio. Bom, nós temos ainda um teste para resolver, o teste 5. E ele fala o seguinte, de acordo com o segundo parágrafo, algumas cidades estadunidenses, alfa, começaram a coletar dados novos sobre imóveis e seus proprietários. Pois é, a alternativa começou maravilhosa, mas depois, acabou com a nossa alegria. Por quê? Aqui começa a falar um punhado, que é a mesma coisa que algumas, cities, cidades, American. Eu falei para vocês que como eles são bem resolvidos, eles consideram que a América é o país deles e não o continente todo. Mas a gente traduz como estadunidenses, ao invés de falar americanos. Então começa bem aqui, tá vendo? Tudo a ver. E aí ele fala, um novo tipo de programa analítico. Aí esse programa, o que ele faz? Ele vai decidir quais edifícios são mais prováveis de pegarem fogo. Então essa parte aqui em lilás, ela corresponde a esse começo da alternativa e não a esses seus proprietários. Então aqui ela desbanca o final. Não existe alternativa meio certa, portanto alfa, ótima alternativa para perder um ponto. Bravo! Mapearam as áreas pobres com residência de madeira. Gente, em algum momento eles falaram de área pobre no mapeamento? Não, eles mapearam os edifícios com mais chance de pegarem fogo, com base em vários dados. Aí o texto cita que a pobreza aumenta isso, mas isso não quer dizer que eles só foram buscar áreas pobres. O parágrafo não falou isso, tá? Bravo é outra excelente alternativa para se perder mais um ponto. Charlie, localizaram edificações abandonadas com risco de desmoronamento. Gente, quem falou de desmoronamento nesse parágrafo? Ninguém. Desmoronamento é a palavra collapse. Você viu essa palavra em algum lugar? Eu não vi. Vamos para Delta. Passaram a multar proprietários. Multar? Quem falou de multa? E como é que é multa em inglês, teacher? Fine. Não, mas fine não é a resposta que a gente dá. Alguém pergunta assim, how are you? Como você está? Eu falo, I'm fine, eu estou bem. Sim, é a mesma palavra. Só que a palavra fine pode ser a multa em si
e pode ser o verbo multar. E o parágrafo não mencionou nada disso. Portanto, vamos à resposta correta, ECO. Adotaram procedimentos tecnológicos que indicam imóveis com maior risco de incêndio. A ECO, ela é justificada exatamente pela parte que eu grifei em lilás, que me diz que a alfa está errada, então só vou trocar cor. Vamos agora para o último parágrafo e o último teste desta prova. Esse último parágrafo responderá ao teste de número 6, que pergunta o seguinte: According to the last paragraph, Portland's fire chief believes that. De acordo com o último parágrafo, o chefe de bombeiros de Portland acredita que predictive software designed at Harvard that Portland, Oregon will soon begin using will do that. O programa preditivo desenvolvido em Harvard, que Portland, lá no Oregon, em breve começará a usar, fará isso. Isso o quê? Vocês se lembram que a gente acabou de dar uma olhada aí no parágrafo dizendo que o software ele vai verificar quais são os prédios com maior probabilidade de incêndio e assim eles serão prioritários para inspeção? É isso que esse trechinho está falando. Perhaps, more importantly, the city's fire chief noticed that buildings marked as being the biggest risks are clustered in areas lacking good schools, public transport, healthcare and food options. Então olha que interessante. A gente viu aqui, né, no comecinho falando de Portland e agora, ó, exatamente o que a gente precisava para responder o teste 6. Então, talvez, mais importantemente, o chefe dos bombeiros da cidade observou que os edifícios marcados como sendo de riscos maiores, eles estão o quê? Aglomerados, agrupados em áreas onde falta boas escolas, transporte público, assistência de saúde e opções de alimentação. Healthier, happier people start fewer fires, he concluded. Pessoas mais felizes, mais saudáveis, iniciam menos incêndios, ele concluiu. He now lobbies officials to reduce Portland's pockets of deteriorated areas. Agora, ele está fazendo o quê? Ele busca influenciar autoridades para reduzir os bolsões de áreas deterioradas de Portland. Vamos analisar as alternativas? Alpha. There should be a limit of people. Então, deveria haver, o que ele diz aqui? Limite de pessoas? Em algum momento a gente leu falando de limitar a quantidade de pessoas em algum lugar? Não! Então, alfa fora de questão, vamos a bravo. Good living conditions decrease the fire risk in an area. Condições de vida boas diminuem o risco de incêndio em uma área. Exatamente o que a gente acabou de ler aqui. Bravo a nossa resposta, mas por desencargo de consciência, como a gente sempre faz, vamos analisar as outras alternativas. Por que a Charlie está errada? Ela diz assim: The new software to be adopted is enough to control fires. Está dizendo que o novo programa a ser adotado é suficiente para controlar incêndios. O programa não foi desenvolvido para controlar nada. Ele apenas vai indicar quais são os edifícios com maior probabilidade de incêndio. O programa não vai controlar incêndio, não é bombeiro? Delta. Happy people, no matter rich or poor, are healthier. Pessoas felizes, não importa se ricas ou pobres, são mais saudáveis. O texto não falou nada disso. Ah, mas ali não falou pessoas mais felizes, mais saudáveis? Sim, quando as pessoas são mais felizes e também mais saudáveis, elas iniciam menos incêndios, é o que o chefe dos bombeiros disse, não tem nada a ver com a Delta. E a Eco, good schools have to teach fire control techniques. Meu Deus do céu, escolas boas têm de ensinar técnicas de controlar incêndio. Ninguém falou de escola para bombeiro. Portanto, bravo é nossa resposta sem sombra de dúvida, e dessa forma acabamos a resolução de mais uma prova. Só falta uma agora pra gente terminar a resolução de todas as provas, hein? E eu continuo aguardando vocês se inscreverem no canal pra gente chegar a 350 inscritos e dessa forma eu liberar a tradução dessa prova e de todas as outras. E aí, curtiu essa resolução? Então não esquece de me dar o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma você saberá quando tem novidade. E não esqueça, eu preciso chegar a 350 inscritos nesse canal para te liberar a tradução de todos os textos da prova de inglês do Barro. Já está tudo pronto, eu terminei esse final de semana. Só que eu preciso que você me ajude. Então não se esqueça, compartilhe os vídeos para a gente chegar a 350 inscritos. Tchau!